Nós vimos vários métodos de ordenação até o momento. Vimos métodos simples, como inserção e seleção. Vimos também o shell sort, que é eficiente para vetores pequenos e médios. Por fim, vimos o quicksort, que é bastante utilizado por possuir um caso médio bastante eficiente. Entretanto, em algumas situações, outros métodos eficientes são preferíveis, incluindo o merge sort. O merge sort, ou ordenação por intercalação, é a implementação preferida em listas encadeadas e como base para a ordenação externa. Ele é baseado no problema da intercalação de dois vetores, sendo que esse problema pode ser expresso da seguinte forma. Dado dois vetores ordenados A e B, de tamanhos m e n, respectivamente, intercalá-los de forma a gerar o vetor C, de tamanho m mais n, contendo os elementos de A e B ordenados. Ou seja, eu vou pegar um vetor C contendo os elementos de A e B ordenados. E esse processo é feito por meio da intercalação dos elementos de A e B. Por exemplo, suponha os vetores A e B apresentados na tela. Então, tem-se que o vetor C, resultante da intercalação, será construído como mostrado em tela. Percebam que a ideia por trás desse processo é relativamente simples. A cada momento, verifica-se quem possui o menor elemento a ser copiado, se de A ou B. Quem tiver o menor elemento a ser copiado, avança uma posição. Quando um desses vetores termina, os dados do outro vetor são copiados. Na tela, temos a primeira parte de uma das diferentes possibilidades de implementação desse algoritmo. O procedimento recebe três vetores como parâmetro. Vetor A de tamanho m, vetor B de tamanho n e o vetor C, que obviamente deve ser de tamanho m mais n. Usamos dois iteradores para percorrer os vetores de entrada. I para percorrer o vetor A e J para percorrer o vetor B. Na sequência, um for é utilizado para ir preenchendo o vetor C usando o iterador K. Nesse for, caso ainda tenhamos elementos em A e B, os valores de A na posição I e B na posição J são comparados. O menor deles é copiado, então, para o vetor C, né? Aquele vetor que tem o elemento copiado tem o iterador incrementado. Temos na tela agora a segunda parte dessa implementação. Nesse caso, um dos vetores, A ou B, já tiveram seus elementos copiados. Então, basta copiar os elementos do outro vetor. Para o merge sort, esse algoritmo já atende. Mas como você já deve imaginar, o método irá, no merge sort, ele irá intercalar trechos de um mesmo vetor, e não dois vetores diferentes. E não queremos ficar toda hora copiando trechos de um vetor para outro sem necessidade, não é mesmo? Assim, vamos ver uma versão modificada do problema da intercalação. Dado trechos ordenados de A, do vetor A, da posição P até a posição Q-1, e o trecho de A da posição Q até a posição R, nós queremos construir o trecho que vai de P a R em A, também ordenado. Nesse caso, P é o início do trecho, Q é o meio e R é o fim do trecho a ser intercalado. Na tela, temos a primeira parte de uma das possíveis formas de implementação do algoritmo para fazer essa tarefa. Nesse caso, o procedimento recebe o vetor, o início do primeiro trecho, o fim do primeiro trecho, que é a posição do meio, e o fim do segundo trecho. O início do segundo trecho não é passado, pois é, obviamente, a posição do meio mais 1. Percebam que é necessário utilizar um vetor auxiliar para ir copiando os dados ordenados. No mais, vejam que o método é semelhante ao anterior, só que agora estamos com trechos ao invés de vetores distintos.
Temos na sequência o restante do código, agora já terminado o primeiro ou segundo trecho, e em uma última repetição, os dados ordenados no vetor auxiliar são copiados de volta para o trecho original. Vamos ver um pequeno exemplo de aplicação desse algoritmo? Seja o vetor A dado por 0, 5, 7, 14, 21, 3, 4, 8 e 9, que possui dois trechos ordenados. O primeiro da posição 0 a 4, que são os valores 0, 5, 7, 14 e 21, e o segundo da posição 5 a 8, que são os valores 3, 4, 8 e 9. Vejamos o resultado da chamada do procedimento de intercalação, passando 0 como início, 4 como meio e 8 como fim. Inicialmente temos o vetor auxiliar criado e os iteradores I e J posicionados. Na sequência, inicia-se um for para preencher o vetor auxiliar, com o iterador em K. Comparando os elementos nas posições I e J, temos que 0 é menor que 3, portanto, o elemento na posição I é copiado e I é incrementado. Repetindo-se o processo, copiamos o elemento na posição J, que é incrementado. Isso ocorrerá mais uma vez, já que 4 é menor que 5. Como agora 5 é menor que 8, o valor na posição I é copiado e I passa a valer 2. O processo irá se repetir e novamente copiaremos o elemento na posição I, de valor 7. Assim teremos I na posição 3 e J continua na posição 7. Como agora 8 na posição J é menor que 14 na posição I, copiaremos o valor na posição J, sendo que agora J irá apontar para a posição final do trecho. Com mais uma comparação, nós copiaremos novamente da posição J, que passará a apontar para uma posição fora do trecho. Com isso, serão copiados os elementos restantes do primeiro trecho, inicialmente o 14 e depois o 21, e o primeiro for será encerrado. Resta agora apenas copiar os elementos do vetor auxiliar para o trecho original que foi encaminhado para a intercalação. Uma observação importante é que, obviamente, existem formas alternativas de reescrever a função de intercalação de trechos. Em geral, essas versões possuem o mesmo grau de eficiência da função aqui apresentada. Uma dessas versões, entretanto, é bastante popular, por isso vamos apresentá-la a vocês. Nós temos na tela o código da primeira parte dessa implementação, em que, ao invés de um for, utilizamos um while para ir comparando elementos no primeiro e no segundo trecho. Percebam que, ao invés de um if, usamos um while para ir avançando no trecho que possui elementos menores, o que garante um pequeno ganho de eficiência. Na sequência, quando um trecho termina, nós também usamos o while para copiar os elementos do outro trecho, havendo novamente um pequeno ganho de eficiência. Assim, é importante que você implemente as duas versões de intercalação de trechos e compare os resultados. Use impressões intermediárias no meio do código para enxergar o que está ocorrendo. É isso. Em nossa próxima videoaula, apresentaremos o Merge Sort, que usa o método de intercalação para ordenar vetores. Aguardo vocês.